Estamos iniciando mais um podcast à margem do rio. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma figura importantíssima na nossa sociedade sancristovense, que é o pai da nossa campeã olímpica, medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, Marcos. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast e nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade ímpar para passar um pouquinho da minha família, né? Passar um pouquinho do trabalho de Eduardo, do início dela, né? Até agora, esse momento tão ímpar dessa medalha olímpica. Marcos, como você conheceu Cida? Você jogava vôlei? Como é essa história? Fazer essa retrospectiva, né? São 29 anos. Foi na Praia da Atalaia e Cida já jogava vôlei de areia, né? Vôlei de praia. E eu brincava um pouquinho com uma turma, com o meu primeiro parceiro Lessa. E quando eu percebi, eu olhei para aquele olhos dela maravilhosa, e disse: essa mulher da minha vida. E assim fui fazendo amizade. Com um tempo depois, eu já estava morando em São Cristóvão. Tinha na época 25 anos, ela tinha 26 anos. E ali a gente construímos uma vida, veio a Eduarda. E foi assim que foi o primeiro início, primeiro degrauzinho da vida do sucesso. Você era bombeiro, né? Como foi conciliar a sua vida profissional com o Cida, jogador de vôlei? Logo no início da minha profissão, eu iniciei, foi na Polícia Militar, em 91 até 94. Em 94 eu fiz um concurso, passei para formação de sargento, fui para Fortaleza, passar 10 meses. Em 94, no finalzinho de 94, foi na época da Copa do Mundo, né? E Ayrton Senna tinha falecido, né? Me lembro dessa data, dessa perda tão importante do esporte. Eu fui para o bombeiro. Do bombeiro me aposentei, já tem 2 anos que estou aposentado, então me aposentei como capitão de rua, como eu sou. Essa era a minha profissão e que eu amo tanto. Aí vem Duda. Como foi a infância de Duda? A Eduarda foi uma dádiva de Deus, foi um presente que Deus, que na verdade é Deus que escolhe os pais, para ser os pais dessa criança tão maravilhosa. Então eu tive essa oportunidade de Deus ter me escolhido para eu ter essa missão de cumprir, de orientar, de passar a disciplina, passar o amor, passar essa segurança. E isso eu, graças a Deus, estou cumprindo, né, até hoje. E como foi assim para Duda acompanhar a mãe nesses jogos de vôlei? Será que foi nessa companhia de Cida como jogador de vôlei que despertou o interesse de Duda em jogar vôlei? Eu acredito, na verdade, foi dessa forma. Muitas das vezes, quando eu tinha as minhas férias, né, eu acompanhava a Eduarda, levava a Eduarda desde os 3 anos, 4 anos, e ela chorava quando a mãe estava lá na quadra. Porque ela queria estar com a mãe, eu disse: não pode, não, você tem que ficar aqui. Mas assim, incentivou sim, com o tempo, foi incentivando a Eduarda, vendo a mãe como era profissional, e o sonho dela, de muitas das vezes, das entrevistas, às vezes falsado sem querer ir da entrevista, porque era pequenininha, sem ter nenhuma noção, mas ela falou bem claro: quero ser jogadora de vôlei igualzinha a minha mãe. Ela superou a mãe. E aí Cida vocês, né, criam o centro de treinamento lá em São Cristóvão, né? Fale sobre esse centro de treinamento, sobre os projetos sociais que vocês passaram a oferecer à população de São Cristóvão. Pois é muito importante esse trabalho social. E esse trabalho que Cida faz até hoje, né, com amor, sem interesse nenhum, só o interesse positivo de formação de um cidadão, uma cidadã de bem. Se é também um atleta chegar a um nível como chegou o Eduardo, que ninguém imaginava, porque na verdade Eduardo já nasceu com esse dom. E com o passar do tempo, Cida foi observando o gosto dela e ela foi criando o próprio gosto dela. Tudo Cida passou para ela, para Eduardo, e passou para os demais alunos.
Só que a Eduarda era diferenciada. A Eduarda dormia com uma bola, acordava com uma bola, e a avó, Edith Alves Santos, ficava com a mão na cabeça, que ela ia quebrando tudo, as lâmpadas, tudo, mas eu não imaginava que o objetivo maior era quebrar recordes, chegar a uma medalha olímpica. Isso é verdade. E como foi assim, para a Duda acompanhar a mãe nesses jogos de vôlei? Será que isso foi nessa companhia de Cida como jogador de vôlei que despertou o interesse de Duda em jogar vôlei? Eu acredito, na verdade, foi dessa forma. Muitas das vezes, quando eu tinha minhas férias, né, eu acompanhava a Eduarda, levava a Eduarda desde os 3 anos, 4 anos, e ela chorava quando a mãe estava lá na quadra. Porque ela queria estar com a mãe, eu disse, não pode, não, você tem que ficar aqui. Mas assim, incentivou sim, com o tempo, foi incentivando a Eduarda, vendo a mãe como era profissional, e o sonho dela, de muitas das vezes, das entrevistas, às vezes falsava sem querer ir da entrevista, porque era pequenininha, sem ter nenhuma noção, mas ela falou bem claro, quero ser jogadora de vôlei igualzinha a minha mãe. Ela superou a mãe. E aí Cida vocês, né, criam o centro de treinamento lá em São Cristóvão, né? Fale sobre esse treinamento, sobre os projetos sociais que vocês passaram a oferecer à população de São Cristóvão. Pois é muito importante esse trabalho social. E esse trabalho que Cida faz até hoje, né, com amor, sem interesse nenhum, só o interesse positivo de formação de um cidadão e uma cidadã de bem. Sim, é também um atleta chegar a um nível como chegou o Eduardo, que ninguém imaginava. Porque, na verdade, Eduarda já nasceu com esse dom. E com o passar do tempo, Cida foi observando o gosto dela, e ela foi criando o próprio gosto dela. Tudo Cida passou para ela, para Eduardo, e passou para os demais alunos. Só que Eduardo era diferenciada. Eduardo dormia com uma bola, acordava com uma bola, e a avó, Edith Alves Santos, ficava com a mão na cabeça, que ela ia quebrando tudo, as lâmpadas, tudo, mas eu não imaginava que o objetivo maior era quebrar recordes, chegar a uma medalha olímpica. Isso é verdade. Mas foi nesse ambiente de centro de treinamento que vocês criaram em São Cristóvão que Duda começou a respirar vôlei de praia 24 horas por dia. Me fale sobre isso. Eu acredito, na verdade, foi dessa forma. Muitas das vezes, quando eu tinha minhas férias, né, eu acompanhava a Eduarda, levava a Eduarda desde os 3 anos, 4 anos, e ela chorava quando a mãe estava lá na quadra. Porque ela queria estar com a mãe, eu disse, não pode, não, você tem que ficar aqui. Mas assim, incentivou sim, com o tempo, foi incentivando a Eduarda, vendo a mãe como era profissional, e o sonho dela, de muitas das vezes, das entrevistas, às vezes falsava sem querer ir da entrevista, porque era pequenininha, sem ter nenhuma noção, mas ela falou bem claro, quero ser jogadora de vôlei igualzinha a minha mãe. Ela superou a mãe. E aí Cida vocês, né, criam o centro de treinamento lá em São Cristóvão, né? Fale sobre esse centro de treinamento, sobre os projetos sociais que vocês passaram a oferecer à população de São Cristóvão. É muito importante esse trabalho social, e esse trabalho que Cida faz até hoje, né, com amor, sem interesse nenhum, só o interesse positivo de formação de um cidadão e uma cidadã de bem. Sim, é também um atleta chegar a um nível como chegou o Eduardo, que ninguém imaginava. Porque, na verdade, Eduarda já nasceu com esse dom. E com o passar do tempo, Cida foi observando o gosto dela, e ela foi criando o próprio gosto dela. Tudo Cida passou para ela, para Eduardo, e passou para os demais alunos. Só que Eduarda era diferenciada. Eduardo dormia com uma bola, acordava com uma bola, e a avó, Edith Alves Santos, ficava com a mão na cabeça, que ela ia quebrando tudo, as lâmpadas, tudo, mas eu não imaginava que o objetivo maior era quebrar recordes, chegar a uma medalha olímpica. Isso é verdade. Mas foi nesse ambiente de centro de treinamento que vocês criaram em São Cristóvão que Duda começou a respirar vôlei de praia 24 horas por dia. Me fale sobre isso.
Como era, levantava cedo, já ia direto para o centro de treinamento, ou ia para a escola, praticava na escola também? Como era o dia a dia de Duda nessa Tem época? uma coisa interessante aqui, a primeira escolinha que foi ao lado do ginásio, que hoje tem o nome de Seu Gervaldo. Hoje tem o nome de Seu Gervaldo. Seu Gervaldo foi a pessoa que, sem querer, lhe ajudou de uma forma. Cida e Essinho. Essinho é irmão de Cacau, que ajudou muito a Cida. E o espaço que era um espaço de estacionamento, e ele não imaginava que embaixo tinha a areia e embaixo tinha os paralelos. E ele solicitou a Seu Gervaldo para a liberação daquele espaço para fazer esse trabalho social. Só que na hora verificaram que tinha os paralelos. Aí pegaram uma carroça e foi retirando os paralelos tudo para deixar só areia. Quando o Seu Gervaldo chegou e viu aquilo, meu pai do céu, o que foi que vocês fizeram? Calma, Seu Gervaldo, isso vai dar tudo certo. Mas como é que pode? Calma que vai dar tudo certo. Então foi a primeira escolinha ao lado do ginásio, mais de 60 alunos, e Eduardo com 5 anos já estava participando, brincando, se divertindo, porque o maior objetivo de um pai e de uma mãe que tem um atleta que joga é não exigir, é deixar à vontade, se divertir. Hoje ela se diverte com uma grande responsabilidade, mas naquele momento é diversão, brincar, não exigir demais, porque senão a criança cria uma maneira de querer desistir. Nesse ambiente assim, respirando o vôlei 24 horas por dia, no início vocês imaginavam que a carreira profissional de Duda seria assim, dessa maneira? Nem eu e nem a própria mãe. Porque, principalmente Cida, né, que foi profissional, que isso foi até muito importante para ajudar a Eduarda nessa convivência do ambiente do vôlei de praia, né? Então, ninguém imaginou isso. Mas, com o tempo, a gente foi observando que ela mesmo quis ter esse interesse dela. Foi dela mesmo de livre espontânea vontade, vendo a mãe ser atleta e queria também seguir. Às vezes os filhos escolhem ser igual a mãe e igual ao pai. E eu também tive essa parte dela, que como eu sou militar, e ela foi terceiro sargento do Exército Brasileiro, e na hora de escolher o nome de guerra, ia colocar Eduardo, ela não. Quero que coloque o sobrenome de guerra Lisboa. Então ela dedicou isso também para mim e escolheu a profissão dela. Aí iniciou a carreira de Duda aqui em Sergipe. E qual foi o primeiro título de Duda? O Eduardo teve vários títulos, né? Títulos escolares, né? Início assim, quando ela começou a despontar ganhando alguns títulos, ela começou em São Cristóvão. Exato. Agora, a partir dos 13 anos, que ela começou foi morar no Rio de Janeiro, mas antes teve uns campeonatos sub-19. Interessante. Cada campeonato com uma jogadora diferente. Aí é que está o controle, a capacidade dela para poder passar para as outras jogadoras. E depois foi bicampeã com Ana Patrícia, no Sub-21. Depois, nos jogos, de diversos outros jogos, ela conseguiu esse título. E foi escolhida pela segunda vez como a melhor jogadora do mundo da modalidade de vôlei. Quem vai nos assistir vai ver no início do vídeo que a gente vai colocar a relação dos títulos mundiais de Duda. E aí começa a carreira meteórica dela, né? Sim. De Duda Lisboa. Aí eu queria saber de você o seguinte, como ser pai de uma campeã de medalha de ouro olímpico? Eita pergunta, é uma coisa muito interessante. Ser pai normal de uma pessoa, uma filha maravilhosa que ela é, e ter um coração preparado para uma atleta de alto rendimento. Então é o maior orgulho. Foi 2 presentes, verdade de Deus, né? De ser uma filha maravilhosa e ser uma atleta de primeiro mundo. Eu acredito que uma pessoa que chega aonde ela chegou só pode ser especial, não é qualquer um que tem essa capacidade. Tem que ser algo especial, né? Que foi assim, Deus colocou no mundo e disse assim, você vai ser isso aqui, você vai ser aquilo. São poucas pessoas que a gente
né, tem o privilégio de perceber a carreira vitoriosa e Duda não escapa disso. A gente tem na nossa história de atleta pessoas que realmente se destacaram por ter capacidade e realmente ter um aprimoramento totalmente diferente das outras pessoas. Eu assisti uma entrevista de Gustavo Kirten e ele dizendo que no início da carreira dele as pessoas diziam que ele era doido, porque todo mundo ia embora e ele ficava treinando, aquela obsessão que é exclusiva daquelas pessoas que são vitoriosas mesmo. Daí eu acredito que Duda deva ter tido essa preocupação de treinamento ao extremo para chegar ao nível que ela chegou. Exatamente. E retornando o que eu tinha falado anteriormente, ela já nasceu com esse dom. E com o tempo se ainda foi lapidando, passando os conhecimentos, aprimorando ela, ensinando ela o meio que ela ia estar. E outra, não existe nada que venha com facilidade. Tem que ter um sacrifício. O primeiro sacrifício é deixar a família, deixar o espaço normal, da zona de conforto para ir para a zona onde está de maior dificuldade. E tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. O próprio Oscar, lembrar do Oscar, a mão santa, a mão treinada. Terminava o treino, ele ficava lá com a esposa, fazendo a cesta, treinando. Tudo tem que ser no treino. Quem treina, que tem disciplina, consegue vencer na vida. Verdade. Ô Marcos, como está sendo você administrando isso na sua vida, assim, depois dessa carreira meteórica de Duda? Como é a sua vida hoje? Olha, depois dessa medalha de ouro, mudou muito um pouquinho. O cidadão Marcos, que é tímido, teve que aprender a conversar, a falar, dar entrevista, e aos poucos a gente vai aprendendo, porque vem do coração, vem de uma vida, daquilo que a gente está vivendo naquele momento ímpar. Então, como eu estou aposentado, eu tenho a possibilidade de acompanhar. No próximo mês, em outubro, de 9 até dia 20, vai ter o brasileiro de vôlei de praia e vai ter mundial. Eu vou poder acompanhar com a mãe, estar pertinho dela, aproveitar mais ainda esse momento ímpar dela, da felicidade dela, que é um sonho dela, mas um sonho também meu e da mãe. Então eu tenho essa possibilidade de estar um pouquinho próximo dela. E também é um sonho da população de São Cristóvão, que hoje se orgulha, né, de ter uma representante a nível mundial representando a nossa cidade. Ô Marcos, agora eu fico imaginando assim, o sucesso ele é bom, mas ele é desgastante, né? É verdade. É o preço de uma medalha de ouro. É o preço de uma medalha de ouro. Desde esse tempo que ela foi, nos 13 anos, teve a dificuldade e o grau de dificuldade. E agora, esses 20 dias que ela veio passar as férias aqui em São Cristóvão, ela não teve praticamente pouco tempo para descansar e mais tempo para dar entrevista. Eu disse, Eduardo, é o preço, você não pode nem se chatear, não ficar chateado, porque é o preço. É uma medalha que você veio mudar completo. Parecia uma final de mundial. Porque a pessoa era mais está concentrada no futebol. Veio o vôlei de praia. Você de São Cristóvão, você deu uma alegria para o Brasil, para Sergipe, principalmente para São Cristóvão. Do lugarzinho pequenininho que você saiu, do bairro Colônia Pintos, Dorival Batista, você conseguiu ter esse êxito, que é um ápice de um atleta. Só o fato de chegar a uma Olimpíada e conseguir uma medalha é melhor ainda com o currículo de um atleta. E Duda, ela é filha única. Filha única. E quando vem um campeãozinho de vôlei de praia? Aí já não estaria aqui. A pedido de Edith, que é a minha sogra, foi passar para todo mundo. Cida, Eduarda, eu, Cida, Eduarda. E aqui estou. E com certeza Cida vai ter a satisfação de vir aqui também. Tá bom, obrigado. E também eu lembro, eu conheci muito, tive a satisfação, o prazer de conhecer a sua sogra. E eu ia muito lá convidado por César, quando tinha os aniversários de Duda, pequenininha lá. Aí eu estava sempre presente lá com vocês lá e ela presente também, né? Então é isso que você falou, é a base. Quando a gente tem uma base
né, firme, a gente consegue ultrapassar todos os obstáculos. Atrás ali tem uma equipe, e ser uma jogadora de alto rendimento tem que ter uma equipe para passar a orientação e tudo. E a coisa mais importante abaixo de Deus é a base, o que é a família, o alicerce. Quem tem uma família, que controla, que orienta, que fiscaliza, que dá um amor, que dá o carinho, também dá disciplina no momento que precisa, vai dar tudo certo. Eu deixo essa mensagem para os pais, que é melhor hoje chorar, colocar a criança no banquinho, como eu fiz muitas vezes com a Eduarda, mas você mais tarde não está chorando porque eu não fiz isso. Faça o melhor para o seu filho hoje. Tenha disciplina cedo, faça isso, porque mais tarde vai ter só lágrimas de alegria, como eu, o pai de Duda Lisboa, estou feliz, satisfeito, como pai de uma filha maravilhosa e como um atleta, que não é só para mim, mas uma alegria que trouxe para mim e para todos os sergipanos e por todas as pessoas de São Cristóvão. Marcos, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast e espero que Cida estenda esse convite a Cida para ela vir aqui no podcast A Margem do Rio, contar também a história dela, que é riquíssima. E possivelmente mais tarde, quem sabe se a gente não recebe a visita também de Duda aqui para brilhantar a gente com uma entrevista com ela. A história com certeza vai acontecer, mas eu quero antecipar só um pouco. Tem possibilidade? Claro. Da história de Dona Edith. A minha sogra, que não era sogra, já tem 10 meses que ela faleceu. E no decorrer dos jogos, se não for a minha memória, nas quartas de finais, Eduardo teve um sonho com a avó. A avó abraçando ela e o que significou para mim, o que significou para Eduardo, uma confirmação da vitória, que ia dar tudo certo. E uma coisa tão importante de Dona Edith, que faleceu com 101 anos, com 50 anos ela criou a nossa menina, a minha esposa, a menina dela que ela chama, minha menina Cida, minha Aparecida, apareceu na porta. Foi por isso que o nome Aparecida. Tinha 50 anos Dona Edith criou Cida. Eu de forma alguma nem prejugo nem julgo o que foi que aconteceu com a mãe de Cida de ter abandonado ela. Mas se eu tivesse a possibilidade de abraçá-la, se ela estiver viva, e agradecer. Ela não prejudicou, ela ajudou. Ajudou aquela pessoa que estava sozinha e ela achou ainda pouco, criou ainda uma menina, outra filha, uma maravilha de fé, determinação, que abaixo de Deus foi Dona Edith. Marcos, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast. Então, Marcos, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. E chegamos ao final de mais um podcast A Margem do Rio.